Presidente Trump diz que ataques a agentes do ICE resultará em prisões. Na Flórida, ICE prende adolescente em casa de acolhimento. No Brasil, polícia apreende 3 toneladas de café impróprio para consumo. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Em meio à onda de protestos anti-ICE em várias cidades do país, o presidente Donald Trump tem usado a rede social Truth para se manifestar. Em uma das postagens na tarde desta quinta-feira, entre outros assuntos, Trump defendeu a autodeportação e a segurança dos agentes de serviço de imigração e alfândega, o ICE, e da patrulha da fronteira. Em um trecho, Trump escreveu, abre aspas, qualquer um que agredir ou atacar um agente do ICE ou da fronteira cumprirá pena na prisão. Fecha aspas. Na terça-feira, na maior operação de fiscalização em local de trabalho em uma fábrica de alimentos em Nebraska, agentes do ICE e parceiros foram agredidos. Durante a ação para cumprir um mandado de busca federal, mais de 70 imigrantes ilegais foram presos. Na Flórida, um homem foi preso depois de ameaçar atropelar manifestantes que protestavam contra o ICE. O comentário foi feito em uma rede social. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Zachary DeGross, de 26 anos, foi acusado de enviar ameaças escritas para cometer um ato de terrorismo, o que é um crime de segundo grau na Flórida. Ele foi preso na quarta-feira em Jacksonville. Na postagem em uma rede social, DeGross afirmou que usaria um caminhão-reboque para atropelar qualquer grupo de manifestantes que encontrasse na cidade que protestavam contra as políticas de deportação do ICE. Ele ainda chamou essas pessoas de, abre aspas, ignorantes e anti-americanos, fecha aspas. A unidade de inteligência do Departamento de Polícia de Jacksonville rastreou a conta dele e identificou DeGross como o autor da mensagem. As autoridades alertam que ameaças online são levadas a sério e que a população pode denunciar qualquer postagem violenta ou intimidatória. E um jovem hondurenho de 17 anos que estava sob custódia do estado da Flórida foi entregue a agentes do ICE pelo Departamento de Crianças e Famílias, o DCF. Relatos de autoridades dão conta que antes de ser acolhido, o adolescente já se encontrava em condições precárias. O caso gerou uma forte crítica pública e acusações de violação de políticas de proteção infantil. O jovem, identificado como Henry, foi retirado de uma casa de acolhimento em Pensacola na segunda-feira. Ele foi algemado e transferido para a custódia federal. A entrega contraria uma regra de 30 anos do DCF, que proíbe funcionários de agirem com base no status migratório de crianças sob cuidado do Estado. Advogados e legisladores alertam que a ação pode intimidar comunidades imigrantes e reduzir denúncias de abuso infantil, comprometendo a segurança de menores vulneráveis. E uma menina de 9 anos ficou gravemente ferida após um ataque de tubarão. Na tarde da quarta-feira, a criança mergulhava com snorkel com a mãe e os irmãos na praia de Boca Grande, quando teve a mão parcialmente decepada pelo animal. Trabalhadores da construção civil que estavam próximo ajudaram a socorrer a menina e improvisaram um torniquete. Ela foi transportada de helicóptero para um hospital em Tampa, onde passou por uma cirurgia de emergência de 6 horas para tentar reativar a mão. Segundo a família, os médicos utilizaram artérias da perna, pinos nos ossos e conseguiram restabelecer a circulação. Com o procedimento, a menina já consegue mexer os dedos. As autoridades confirmaram que os ferimentos são compatíveis com mordida de tubarão, embora o animal não tenha sido visto. E postagens das agências de aplicação da lei sobre a suposta presença de agentes de imigração nos jogos do Mundial da FIFA têm causado medo e confusão. Tudo começou com as publicações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, e do Serviço de Proteção de Fronteiras, o CBP.
Nelas estavam o anúncio de que agentes federais estariam no Hard Rock Stadium em Miami durante o jogo de abertura do Mundial de Clubes da FIFA, que começa no sábado, dia 14. A notícia gerou preocupação entre imigrantes e defensores dos direitos civis. Algumas publicações incluíram alertas para que não cidadãos americanos levassem documentos de status legal, o que aumentou a apreensão entre os torcedores imigrantes. O CBP chegou a apagar uma das postagens depois da repercussão e esclareceu que a atuação faz parte de um protocolo de segurança em grandes eventos. Já o Wise declarou que estará no estádio para apoiar a segurança, mas sem especificar se haverá fiscalização migratória. Em entrevista, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que não há motivos para preocupação e que a prioridade é garantir a segurança para quem vai aos jogos. A polícia de Miami-Dade também se pronunciou. Disse que a segurança do evento será liderada pela polícia local e que a fiscalização migratória não é prioridade no local. E em Orlando, sobreviventes e parentes das vítimas do massacre da Boate Pulse retornaram ao local pela primeira vez desde o ataque. O dia foi marcado por homenagens. Cerca de 250 pessoas participaram de visitas que duraram 30 minutos cada em grupos pequenos. Eles tiveram a oportunidade de ver marcas do ataque, como buracos de bala e rotas de fuga, antes do prédio ser demolido. No entanto, fotos e vídeos não foram permitidos em respeito às famílias. Como parte das homenagens, o governador Ron DeSantis ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro em todos os edifícios estatais da Flórida. A Assembleia Legislativa aprovou cerca de $394 mil para apoiar a construção de um memorial permanente no local da boate em Orlando, que deve ser inaugurado em 2027. Na madrugada do dia 12 de junho de 2016, um homem entrou armado na Pulse e abriu fogo. 320 pessoas estavam no momento dos disparos. 53 ficaram feridas e 49 morreram. O ataque foi classificado pelo FBI como um ato de terrorismo doméstico e crime de ódio e ficou conhecido como o pior tiroteio em massa da história moderna dos Estados Unidos. A seguir, no Brasil, o ex-comissionado tem nome na lista da Interpol, mas não pode ser preso no país. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! O Mundial de Clubes está chegando e você pode estar lá, na torcida ao vivo. Seabra Foods vai te levar para os jogos das maiores torcidas do mundo. Escaneie o QR Code na tela, preencha o formulário e concorra a ingressos para o Mundial de Clubes da FIFA. Mas corre que é por tempo limitado. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão.
Foi exonerado o brasileiro que está na lista da Interpol e que ocupava um cargo comissionado na administração do plano piloto ligado ao governo do Distrito Federal. A correspondente Arlene Balieiro traz as informações. James Maciel de Souza, de 48 anos, foi exonerado na quarta-feira. Ele teve o nome incluso na lista de procurados da Interpol pela Justiça Argentina. Segundo a Polícia Federal, uma legislação vigente no Brasil proíbe a extradição de brasileiro nato, mesmo que tenha cometido o crime. Para que a prisão de James seja executada, é preciso que o país onde o crime foi cometido transfira a execução penal para o Brasil. A defesa de James disse que ele nunca foi comunicado formalmente e que, portanto, não tinha conhecimento do fato. E 3 toneladas de café impróprio para o consumo foram apreendidas pela polícia do Rio de Janeiro. A ação foi realizada na quarta-feira em estabelecimentos comerciais na zona norte da cidade. Agentes da Delegacia do Consumidor constataram que algumas marcas tinham um grau de impureza muito acima do permitido, que é de no máximo 1%. Alguns testes apontaram índices superiores a 10%. Em maio, o Ministério da Agricultura desclassificou as marcas de café Melissa, Pingo Preto e Oficial para consumo humano. A orientação do Ministério para quem já comprou os produtos é que deixe de consumir imediatamente. Lembrando que, nesse caso, a substituição pode ser solicitada. E olha esse caso chocante. Um neto foi preso por andar com o avô morto em cadeiras de rodas para pedir esmolas em Manaus. O homem foi preso em flagrante no fim de semana, depois que pedestres e comerciantes desconfiaram da cena. A morte do idoso foi confirmada por equipes do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Familiares disseram aos agentes que o idoso estava desaparecido há meses. Ele havia sido levado pelo neto biológico, de 42 anos, registrado como filho, com a justificativa de visitar parentes. A vítima foi identificada como José Pequenino da Costa, de 77 anos. As causas da morte ainda são investigadas. E os passageiros filmaram o descarte de combustível feito pelo avião que apresentou falha durante a decolagem. A aeronave realizava um voo inaugural entre Recife e Madrid, mas após apresentar falha técnica, passou quase 2 horas dando voltas no oceano perto da costa brasileira antes de retornar. O voo da Companhia Azul Linhas Aéreas e operado pela Euroatlantic decolou na terça-feira. A aeronave tem capacidade para transportar até 269 passageiros. A empresa que administra o aeroporto diz por meio de nota que o piloto solicitou o retorno após a decolagem e que o pouso ocorreu dentro da normalidade. A Azul disse que o descarte de combustível e as quase 20 voltas antes do pouso fazem parte de um protocolo de prevenção. E na Amazônia, indígenas criaram barcos sustentáveis movidos à energia solar. Confira. A embarcação percorre os rios das áreas mais isoladas e de difícil acesso entre os estados do Amapá e Pará. As baterias e motores de barcos capazes de se movimentar com energia solar são de fabricação própria. Os barcos foram criados pela comunidade indígena Achuar do Equador. Além do Brasil, o projeto já tem cerca de 10 embarcações espalhadas em outros países. A ideia surgiu em 2012, mas foi em 2018 que o grupo colocou o primeiro barco elétrico nas águas da Amazônia equatoriana. Em 2024, os barcos solares realizaram mais de 800 viagens, transportaram quase 6.500 passageiros e percorreram cerca de 10 mil quilômetros do território Achuar, além de evitar que mais de 200 toneladas de CO2 fossem emitidas no ar. Os resultados foram apresentados em um encontro realizado em Brasília, no mês de abril. Um homem sobreviveu à queda de uma aeronave na Índia nesta quinta-feira. O acidente deixou mais de 240 mortos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem de 38 anos ainda desorientado, mas caminhando após a queda da aeronave no início da tarde desta quinta-feira, horário local. Segundo testemunhas, ele procurava pelo irmão que também estava no voo.
O avião da Air India caiu sobre uma faculdade de medicina nas proximidades do aeroporto da cidade Ahmedabad e deixou mais de 240 mortos. Ao menos 5 estudantes de medicina teriam morrido em solo. A companhia aérea informou que a aeronave com destino Londres levava a bordo 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense. O acidente é considerado um dos piores desastres da aviação da história do país. As causas são investigadas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. E não se esqueça de participar do sorteio de 2 ingressos para o jogo entre Porto e Palmeiras pelo Mundial de Clubes da FIFA. Basta escanear o QR Code que aparece aí na sua tela, preencher um formulário e você já estará concorrendo. O jogo do dia 15 de junho será na região de Nova York e New Jersey. Participe e boa noite.